No começo do ano, desse ano, de 2022, eu visitei um museu. Eu estava em Barcelona, tive a oportunidade de visitar alguns museus e teve um museu que, a princípio, eu acho que até por já ter visitado esse museu, eu não queria voltar, mas foi muito bom que eu tenha voltado para ele. Era o Museu Picasso. Picasso, que é um ícone da arte espanhola, da pintura espanhola. É um cara que tem uma vida identificada com a ideia do gênio, com a ideia do artista, uma vida passional, uma vida marcada pelo seu tempo, uma vida atravessada pelo século XX. Mas uma das coisas que eu gostaria de destacar aqui, na verdade, uma reflexão que me apareceu quando eu estava observando aqueles quadros, principalmente os quadros da primeira fase do Picasso, né? O Picasso jovem, pintando, descobrindo. Ele vai desenvolvendo fases, ele começa de uma forma bem realista, vai desenvolvendo essas expressões. E é muito curioso, porque em algum momento eu me perguntei, olhando para o quadro dele, para os quadros dele, na sua fase jovem, ele pintava brilhantemente, né, naquela altura, mas não havia o Picasso ali. Era o Picasso, mas não é o Picasso que a gente reconhece. E me veio essa frase na cabeça, que é, puxa, se Picasso tivesse ficado inseguro e permanecido com o mesmo estilo, com o mesmo traço, com a mesma marca, com a mesma necessidade de reconhecimento, se Picasso tivesse tido medo de mudar, a gente nunca teria conhecido Guernica. Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo, episódio de número 55. E nesse episódio a gente vai falar sobre os estágios da formação autoral, os estágios do percurso autoral, né? A beleza, uma das belezas da nossa vida e dessa, vamos dizer, pertinência artística, ou seja, da nossa participação no mundo das artes, no campo do sensível, da percepção, da exploração de linguagens, é a diversidade, é a possibilidade de você fazer o seu caminho, de você esboçar as suas vias de entrada. Eu conheço artistas que sempre tiveram, ou seja, que trabalharam quase a vida inteira dentro dos seus ateliês, dentro dos seus escritórios, dentro dos seus quartos, e conheço artistas que foram para outros cantos, viajaram, se expandiram para outros lados, não é? Ou seja, o percurso autoral ele tem algumas marcas, ele pode ter alguma regularidade, mas ele respeita a individualidade do artista, ele respeita a singularidade do artista. E por falar em viagem, muito curioso, eu tô de volta, passei 5 meses em Barcelona. Se você me acompanha no Instagram, se não me acompanha lá, me escreve lá, me dá um alô. Eu adoro ouvir tua mensagem, teu comentário, tua pergunta. Mas se você me acompanha lá no Instagram, você vai ver que eu comecei uma viagem em outubro do ano passado, uma permanência, uma experiência, não sabia para onde ia, no que ia dar. E fiquei 5 meses em Barcelona e arredores, né? Terminando em Lisboa, né? E voltei para cá, voltei para São Paulo. Estou de volta a São Paulo. Sempre dialoguei com o nosso, na nossa língua, com o nosso público. Os participantes dos meus cursos estão aqui. Muito provavelmente você, ouvinte, está me ouvindo do Brasil, né? A gente tem 96 pessoas, 96% do público de dentro do Brasil, tem 4% fora, ou seja, é o público para o qual eu me dirijo, a minha nação, é o meu idioma, e a gente faz parte desse idioma, dessa nação, não é? E voltei para cá, estou muito feliz com estar aqui, com reencontrar amigos, com esse estabelecimento com essa retomada, numa fase mais tranquila, né, da pandemia, depois de 2 anos muito difíceis. Estar aqui de volta, acompanhar os lançamentos, encontrar escritoras, escritores, amigos, colegas, ter esse carinho todo, é muito
acho que é muito importante, é fundamental. Eu estou dizendo isso porque o meu percurso autoral ele teve muitas etapas, ele teve muitos processos e analisando, ou seja, respondendo à grande pergunta que é quais são os pontos mais importantes no percurso autoral de uma pessoa, ou seja, quais as etapas que um sujeito tem que atravessar para se desenvolver, né, no mundo dos livros, no mundo literário, né? É uma pergunta muito difícil e a maneira que eu encontrei para responder essa pergunta fazendo uma engenharia reversa, né? E analisando quais foram os meus marcos e tentando identificar se esses meus marcos foram também os marcos das pessoas que eu conheço, né? Então, o trabalho do episódio de hoje é uma conversa sobre os marcos, os passos do percurso autoral. Eu nomeei 7, mas eu acho que a gente pode pensar em subetapas, em etapas maiores, mais amplas. É claro que a coisa é mais complexa do que isso, você sabe, acho que a gente já tem isso como um pressuposto, mas para vias de transmissão, de conversa, de diálogo, eu pensei em 7, ou seja, 7 marcos que me fizeram o autor que eu sou hoje, e eu vou falar um pouco sobre o que vem por aí, né? Como que o que eu enxergo hoje, né? Adiante, ou seja, tem a ver com novidade do canal, novidade da plataforma, tem a ver com tudo isso aí. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa, quais são 7 divisores de água que me trouxeram até aqui, né? E aí a gente entende, de fato, o que leva um autor para o próximo passo, para o próximo momento, né? Eu estou me valendo, considerando a diversidade toda, estou me valendo do meu percurso, né? E não é um percurso exemplar, não existe percurso exemplar, né? Mas porque eu tenho acesso a esse percurso, né? Porque é o meu, eu acho que eu tenho muito mais propriedade para falar disso do que, enfim. Então, e aí de alguma forma a gente pode ampliar, a gente pode ir para outros lugares. Então acho que o primeiro marco que me trouxe até aqui foi uma oficina de criação literária, né? Eu tinha 16 anos, 17 anos, e eu participei de um grupo de escritores em formação. As pessoas tinham diferentes idades, ou seja, tinha gente de 30, tinha gente de 40, tinha gente de 60. Era um espaço muito rico, e esse espaço, de alguma maneira, me inaugurou para algo que é o fim da leitura passiva, né? Eu acho que até então, tudo que eu lia passivamente. Eu lia de uma forma acrítica. Eu lia para desfrutar, eu lia como uma forma de estar sozinho, eu lia como uma forma de me enriquecer, mas eu tinha pouca reflexão sobre aquilo que eu lia. E dessa forma, eu também tinha pouca reflexão sobre aquilo que eu escrevia, porque eu não conseguia ler de uma forma crítica o meu próprio texto, né? A oficina de criação literária, ela é um espaço de debate sobre o texto. Um debate muito aberto, um debate muito generoso, um debate considerando se é um bom debate, considerando a singularidade do texto. Ou seja, eu já vi muito caso de gente que fala, olha, eu vou tentar fazer o seu texto ficar parecido com o meu. Personalidades muito fortes, sabe? Que criam em torno de si uma espécie de séquito, né? Pupilos que querem escrever como o mentor. Isso é uma bobagem, né? Isso é um problema pra gente. Eu acho que a gente tem que trabalhar em torno de descobrir qual que é a nossa voz, qual que é o nosso jeito de escrever, qual que é o nosso estilo, né? Esse estilo pode ser mais visível, pode ser menos visível, ele pode ser mais marcado, ele pode ser mais sutil, não importa, tem que ser seu, tem que nascer de dentro para fora. Então a oficina de criação literária foi uma oportunidade de me introduzir para o debate textual, para o debate do texto e, ou seja, dar cabo dessa ideia puramente passiva de leitura. A leitura passiva é uma delícia, a gente vai, pega um livro gostoso, vai para a praia, mas quando a gente se torna autores, alguma coisa tem que mudar na nossa formação. A gente tem que olhar para os textos de outra forma, fazendo a pergunta, como é que foi feito? Né? O que tem aqui? O que tem nesse parágrafo? O que tem nessa frase? Como que esse sujeito usa o verbo? Olha esse verbo que interessante, olha esse termo, por que ele está fazendo um diálogo começar dessa forma? Né? Isso é o fim da leitura passiva. Né? E ter tido um acompanhamento nesse processo foi fundamental. Né?
Tem um segundo marco, um segundo divisor de águas que foi para mim fundamental, que foi a criação de um enquadre. O que é um enquadre? Um enquadre é uma moldura, um enquadre é um recorte, um enquadre é um filtro. Ou seja, o mundo ele chega para a gente de uma forma... o mundo chega de todos os lados, né? Por definição, o mundo chega por todos os lados, a experiência chega por todos os lados, né? E se a gente se descuida, os anos passam e a gente deixa coisas que a gente quer fazer, ou seja, decisões que a gente tomou, fala, olha, eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer isso, eu quero ir para esse caminho, porque essa voz ela é muito forte em mim, se escoar, né, ao longo dos dias. Né? Então, criar um enquadre foi para mim fundamental para que eu pudesse escrever de fato, para que eu pudesse criar uma regularidade de escrita. Então, qual que foi o meu enquadre? Eu terminei a graduação, terminei a faculdade, tinha estudado psicologia na USP e, enfim, tinha vontade de continuar escrevendo, mas principalmente tinha com vontade de escrevendo, ou seja, de continuar investigando, lendo, pesquisando, mas também tinha vontade de escrever, né? E a procura por um mestrado foi uma ocasião de falar, olha, eu quero criar uma condição para mim mesmo, porque isso é muito importante para mim, para começar a escrever com alguma regularidade, né? Foi nessa época que eu comecei a escrever as minhas primeiras crônicas, né? Inspirado, claro, no percurso que eu já estava fazendo com a oficina de criação literária, né? Que já tinha me lançado para essa possibilidade, né? Da escrita de crônicas, da elaboração de textos, né? Textos curtos, não é? Então, o mestrado ele foi aquele hiato, né? No tempo, eu ganhei uma bolsa, essa bolsa foi, enfim, uma bolsa bem insuficiente para pagar o meu dia a dia, mas eu compensava com outras coisas e eu conquistava o meu tempo com unhas e dentes para escrever, para ler, para estudar, para me expandir, né? Eu sentia que eu precisava me expandir muito ainda, que eu queria me expandir muito ainda, né? Eu sempre me senti um pouco um principiante, um aprendiz da vida. E, inclusive, eu me conciliei um pouco com essa ideia depois de ler sobre o Zen Budismo e a ideia de que no Zen Budismo, se você tem uma mente principiante, né, o sujeito que tem uma mente mais principiante é o mestre, sabe? É o professor, né? O trabalho está em retornar, ou seja, ir dando passos atrás e resgatando alguma coisa muito originária, ou seja, e está aberto para receber, né? Um escritor é aquele que está aberto para escrever, né? O escritor é aquele sujeito que é poroso diante das experiências e consegue, com isso, olhar para as coisas e nomear as coisas de outra forma, né? De uma maneira singular, né? Um escritor ele não é um autor de bula de remédio, né? Ele não é um sujeito passivo e obediente, né? Ele não vai fazer o que sempre se fez. Ele pode entrar num gênero específico, mas ele quer colocar sua marca, ele quer se divertir nesse processo. E quando a gente copia, a gente só está dentro de um campo reprodutivo, num campo produtivo no sentido mais industrial do termo, né? Então, a ideia da comunidade foi para mim, a ideia do enquadre foi para mim fundamental, né? O meu ato falho aqui tem a ver com o terceiro passo, né? O terceiro divisor de águas foi a procura de uma comunidade. Em algum momento eu pensei, mas espera aí, se eu estou escrevendo, tem outras pessoas escrevendo. Se toda época da história da literatura brasileira havia uma geração, haviam grupos, né? Havia grupos que estavam aí espalhados, se reunindo, conversando, debatendo o tempo presente, debatendo literatura, aprendendo uns com os outros. Deve haver hoje uma comunidade, alguma comunidade, né? Claro, com a marca desse nosso tempo, que é uma marca muito atomizada, muito singularizada, muito individualizada, ou seja, ok, beleza, vamos aceitar que esse nosso tempo as pessoas vão se virando um pouco por conta própria, mas sim existe comunidade, porque existe a fome de comunidade. Ela nunca deixa, a fome de comunidade, apesar dos narcisismos e das vaidades, nunca deixou de existir, né? Então, o meu terceiro divisor de águas foi o momento em que eu fui atrás dos autores publicados, né? Quando eu comecei a ir em lançamento, comecei a participar de e eu sou um sujeito super tímido. Hoje em dia não parece, não é? Mas eu sempre fui um cara assim que
que, né, nutria o meu mundo próprio, nutria o meu próprio grupo, a minha própria turma, e essa turma é uma turma que eu amo, que eu adoro, claro, ela é mutante, ela não é a mesma que foi há 20 anos atrás, mas é uma turma que eu amo, mas não é uma turma de escritores, não é uma turma de necessariamente de leitores a fim de discutir livros, não, é muito heterogênea. Bebe de outras fontes, que eu admiro, inclusive, e tal, mas, enfim, é uma outra turma. Mas a procura de uma comunidade de autores publicados me ajudou a entender, vamos dizer, que a coisa era real, que a coisa era concreta, que havia um mercado de livros, que havia todo um mundo em torno disso, e que o dinheiro circulava nesse mundo também, ou seja, e que os jornais bebiam dessa fonte. Era alguma coisa que existia uma codependência e um ganha-ganha-ganha para todos os lados, ou seja, um meio literário, cultural, em qualquer lugar que seja, ele alimenta esse lugar, né? E vice-versa, esse lugar alimenta esse meio, né? E quando eu comecei a conversar com as pessoas, quando eu comecei a ir atrás dos autores que já estavam publicados, né? Que eu olhava, eu li no jornal, falei, olha, parece que vai ter um lançamento aqui, parece que tem um livro que está saindo ali, né? Eu com a minha timidez, com a minha, vamos dizer, fui lá. Às vezes gostava, às vezes não gostava, e eu saía, ia tomar alguma coisa. Às vezes comecei a fazer amizades, encontrei um grande cronista, depois esse cronista foi revisar o meu primeiro trabalho, não é? Ou seja, as coisas vão se erguendo, ou seja, vão se erigindo a partir disso, né? É por isso que dentro dos meus cursos eu tenho sempre promoção ou seja, o curso é um espaço de comunidade e o curso é também um estímulo de formação de subcomunidades, de pequenos grupos, porque eu acho que quando a gente conversa com 100, não é a mesma coisa do que conversar com 3 ou conversar com 5. A gente tem que conviver nesses vários espaços. Quando a gente vai numa festa, estão lá 100 pessoas. 100 pessoas não ficam numa única roda, né, e ouvindo uma pessoa de cada vez. Não é assim que funciona, é muito mais dinâmico. Então o curso tem que ser assim também, né? Bom, quarto lugar, eu acho que o meu quarto divisor de águas, e você vai falar, nossa, Thiago, precisou passar 3 para chegar nesse? Pois é a publicação do meu primeiro livro, né? A publicação do meu primeiro livro é um livro publicado pela Sete Letras, uma editora carioca, excelente. E no remoto ano de 2004, vai fazer 20 anos, tá? Faz 18 anos no momento que eu estou gravando isso, que eu publiquei o meu primeiro livro, né? 18 anos, é impressionante, é muito tempo. Mas o que eu queria dizer o primeiro livro é uma expansão, é um real aprendizado da materialidade daquela obra. Ver o seu nome publicado na capa de um livro, né? Fazer uma noite de lançamentos, né? Intuir os exemplares, cada um dos exemplares que você publicou, dos seus textos, cada um indo para sua casa, né? Cada um para a casa daquela pessoa que comprou aquele livro. Um vai para uma casa, outro vai para outra casa, vai para uma mesinha de cabeceira, vai para outra, à beira da cama. E, subsequentemente, os retornos, as respostas, as conversas, os e-mails, os artigos, né? Eu lembro o primeiro artigo que saiu sobre o meu primeiro livro de contos, Subitamente Agora, publicado pela Sete Letras. Eu recebi uma mensagem, não era o WhatsApp na época, mas acho que era eu acho que era uma mensagem na minha caixa postal do celular, era isso, era o WhatsApp da época. Uma amiga minha falando, tá bom Folha de São Paulo pra você, Thiago? Ela falou. E eu falei, como assim Folha de São Paulo? O que ela tá falando? E ela só disse isso. E eu desci correndo, eu morava no Copan na época, no 26º andar, apartamento 2616, uma kitnet, que foi o meu primeiro apartamento, o primeiro lugar que eu morei depois de sair da casa dos meus pais e tal, no começo da minha pós, né? E saí atrás de uma banca, comprei o jornal e abri e vi lá um artigo de uma seção chamada Rodapé, de autoria do Manuel da Costa Pinto, um grande leitor, um grande crítico literário, um cara assim super generoso, super querido. Depois eu fui conhecê-lo, né? E
E a matéria era dele. E é isso, eu falei, nossa, esse cara pegou meu livro e falou, eu vou fazer uma resenha sobre o livro do Thiago. Ele não me conhecia, ele falou, deixa eu ver esse livro aqui. Pô, legal esse livro aqui. Ele se deu o trabalho de ler o meu texto. E aí eu fiquei... É isso, assim, essa chancela, essa realidade que um livro físico te dá, não é? Essa concretude é muito poderosa, né? Essa concretude é muito poderosa, porque isso, assim, você se assenta e você fala, pô, peraí, eu sou um autor, eu tenho um livro publicado, eu vou responder por ele, né? E aí vem entrevistas, e aí vem outros convites, e aí vem outros debates, e aí vem... Ou seja, as coisas começam a surgir porque você publicou um livro. Se você não sentar, não escrever, não elaborar, não revisar, não preparar, não formar comunidade, não desenvolver o texto, não tiver, assim, ou seja, esses 3 passos anteriores, eles são fundamentais para que eu possa publicar da maneira certa, né? E da maneira certa, ou seja, o que é da maneira certa? Que toque as pessoas, que mexa as pessoas, que dê vontade de alguém escrever uma resenha, assim, sobre o seu livro e sair ali no jornal matinal, sabe? Sábado, você fala, nossa, mãe, quantas pessoas estão lendo isso, né? Ou seja, isso é uma euforia, e aí essa euforia depois você vai ter que assentar um pouco, se acalmar, ficar tranquilo, falar, calma, sossega, respira, vamos voltar para os eixos, né? Aquela vozinha assim atrás da orelha falando, e aí depois você até ri disso, né? Mas assim, você é mortal, né? Quando Napoleão, né, a ideia de Napoleão, conquistador, ter um sujeito atrás dele que fique dizendo, olha, você é mortal, você é mortal. É isso. Tem momentos que a gente acha que, nossa, né, alcançou. Mas ninguém nunca alcança, né? Mais uma vez, mente principiante. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo. Mas ter um primeiro livro publicado, vamos dizer que é talvez uma das coisas mais importantes que pode acontecer. Ou seja, é o começo. É o momento que você fala, putz, agora é jogo. Agora vamos lá, né? O quinto momento, ou seja, o quinto divisor de águas, o quinto passo, né, que para mim me marcou muito foi a bolsa. Foi uma bolsa de criação literária. Eu tinha, em algum momento, mais uma vez, não recomendo, que a gente já falei isso outras vezes, mas não recomendo que se faça isso, que se jogue dessa forma. Mas o que eu fiz foi, eu atendi em consultório, tinha muitos pacientes naquela época, já estava assim me constituindo como um psicanalista, como um profissional, fazia supervisão, fazia análise, fazia uma formação em psicanálise. Mas em algum momento eu pensei, eu preciso mergulhar de cabeça nisso. É um pouco correspondente ao que uma participante de um dos meus cursos, uma vez ela alugou, inclusive um espaço no Copan, um apartamento, uma kit, a menorzinha que tinha lá, para falar, olha, eu quero um escritório para escrever, né? Um teto todo seu, Virginia Woolf, né? Um quarto todo seu, um teto todo seu, um quarto de hotel, um espaço monótono, um espaço chato, um espaço que não tenha outra distração senão escrever, né? Esse foi o salto dessa colega. Ela foi publicada, muito bem publicada pela Todavia, ou seja, ela abraçou esse percurso dela, né? Mas para mim, o que aconteceu? Eu estava atendendo os pacientes, mas chegou um momento que eu falei, olha, eu quero dar o salto, eu quero queimar meus navios, né? Porque eu tenho medo de voltar atrás. Então, eu encaminhei todos os meus pacientes para amigos, outros colegas, escritores, e por sorte, na época havia uma bolsa, um edital de uma bolsa para criação literária, para elaboração de uma obra, né? A bolsa pagava, na época, acho que 2006, 2007, valor de R$20.000. Na época era, né, considerando, talvez seria o equivalente a, sei lá, uns R$50.000 hoje, por aí, R$40.000, com a inflação, considerada a inflação, não sei, estou fazendo um cálculo por alto aqui. Mas eu ganhei a bolsa e recebi a bolsa. Foi uma alegria ter ficado lá, né, nos primeiros lugares dessa bolsa de criação, e foi sorte, porque eu tinha 2 meses antes encaminhado todos os pacientes, né? E essa bolsa de criação foi aquilo que garantiu que eu escrevesse o meu primeiro romance esse que
foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, romance que me levou mais uma vez para Folha, para outros jornais, para entrevistas ao vivo. Eu dei entrevista para o Jô Soares, eu dei entrevista para um monte de gente. O livro ganhou um baita de um destaque, virou inclusive um especial. Me pediram que no Sesc ali que fizessem uma espécie de continuação, de sequência, sequel desse meu primeiro romance, que foi um romance policial, O Estado Vegetativo. E foi graças a essa bolsa. Eu tenho muito claro isso, né? Tanto que eu elaborei um mini curso dentro dos meus cursos, que é um curso de elaboração de projeto para criação literária, para ajudar as pessoas a ganharem as suas bolsas, a terem seus investimentos retornados muito rapidamente para poderem escrever, né? Para ganhar esse tempo, esse espaço para escrever. O sexto divisor de águas, para mim, particularmente, foi, né, um estabelecimento de um estilo de vida que eu queria ter, né? Eu invejava, mesmo desde a juventude, uma das coisas que eu mais admirava na ideia, né, uma inveja boa, estou falando, o que mais admirava na ideia de escrever, de me tornar um escritor, era, vamos dizer, uma espécie de presença transversal na sociedade. Eu poderia fazer um estudo de campos, eu poderia entrevistar pessoas migrantes, moradores de rua, e eu podia estar, vamos dizer, entrevistando um biólogo, um arquiteto, sabe? Ou seja, não importa a origem, não importa de onde você vinha, não importa para onde você ia, não importa qual era a sua formação, mesmo desde a formação em psicologia, a ideia de ter estudado psicologia social, né, com o Zeca Moura Gonçalves Filho, grande professor, com a Ecleia Bose, autora de Memória e Sociedade, onde ela entrevista, essa Memórias de Velhos chama, né? Ela entrevista pessoas e vai contando, que contam suas vidas, essa ideia das histórias, desses percursos, isso sempre me atraiu muito. E para mim a ideia de viagem tinha muito a ver com isso, não é? Não sei quem já me viu minha imagem, viu meu perfil, mas eu tenho traços árabes. Eu sou descendente de nômades do deserto, sabe? Enfim, claro, eu não sei dessa informação, mas é uma intuição de que de alguma forma existem gerações e famílias que descendem dos beduínos, né? Do Saara, do norte da África, enfim. Então a ideia de viajar para mim sempre foi, ou seja, não sei se eu preciso fazer toda essa digressão, mas a ideia de viajar para mim foi sempre muito importante, né? Barcelona se insere, esses últimos 5 meses que eu mencionei se inserem um pouco nessa tendência. Então, Buenos Aires, Berlim, já morei em Buenos Aires, já morei em Berlim, já morei em Bangkok, já fui correspondente freelancer pontualmente, já peguei um livro, fui traduzir em outro lugar, ou seja, passava 6 meses traduzindo o livro. Enquanto eu estava traduzindo esse livro, eu não estava em São Paulo, eu estava em Bangkok, eu estava em Chiang Mai, não é? Então, acho que para mim isso foi muito forte, foi muito marcante, porque ele estabeleceu uma ideia de liberdade, de autonomia muito forte, ou seja, eu posso publicar, eu posso ganhar bolsa, eu posso traduzir de onde quer que eu esteja, eu tenho uma liberdade de circular, eu tenho uma liberdade de estabelecer a vida que eu quero com as pessoas que eu quero, né? E eu posso voltar também, posso retornar também, ou seja, quando a gente pode começar a pensar que tipo de vida que você quer, que tipo de vida você quer levar como autora, como autor, né? Muito provavelmente a que eu quero levar hoje é diferente da que eu queria levar 10 anos atrás, né? Eu posso falar, não, agora, e de fato é o que está acontecendo, agora estabelece-se um outro momento, né? Dá-se um outro momento onde eu vou bancar essa mudança, bancar essa transformação, né? Bom, o sétimo divisor de águas é uma plataforma, né? Ou seja, o Prelo é uma plataforma do canal Escrita Criativa, que é um canal que eu montei da minha curadoria, da minha gestão, da minha administração, que me permitiu, né, pessoalmente ter liberdade, ter autonomia. Mas é preciso dizer que a plataforma tem muitos formatos, né? Você pode usar uma plataforma alheia, você pode escrever num jornal, você pode escrever numa revista, né?
mas ela é uma forma de existência independente, um estou aqui, né? É um pouco como um livro. Um livro também é uma plataforma, né? A quarta etapa, ou seja, o quarto divisor de águas do percurso autoral vamos dizer, essa plataforma do livro. Mas também tem uma outra plataforma que você pode construir que estabelece vamos dizer, uma autonomia que te propulsiona. É uma plataforma, é um nome interessante, né? Porque ele é ao mesmo tempo uma casa, é ao mesmo tempo uma projeção, né? Para o que você quiser ser. Você é quem você quer ser. Você não está isolado, você não está numa torre de marfim. Você não constrói uma dimensão delirante da realidade, da literatura. Você está em contato constante com os seus leitores por meio dessa plataforma, né? E aí tem uma outra... Eu acho que tem um oitavo passo, que é um passo que eu vou apenas assim mencionar aqui, que eu abri hoje a nossa conversa com ele, que é a vontade, que é vamos dizer, um impulso cambiante muito grande, mas não é uma mudança geográfica, necessariamente. Não é uma mudança geográfica, é uma mudança pessoal, íntima de estilo, né? De apostar cada vez mais no próprio estilo, de mergulhar cada vez mais no próprio estilo. Eu resgatei no começo desse nosso encontro o percurso do Picasso, do Pablo Picasso, o percurso artístico dele, né? Porque o percurso pessoal é polêmico, tem muita coisa que a gente pode levar em consideração. Não estou discutindo isso porque não é o nosso objetivo aqui. Mas o que seria de Picasso se ele não tivesse dado o salto, né? Se ele não tivesse abdicado da pintura realista, de uma pintura bem comportada, bem feita, bem elaborada, singular, original, era tudo isso. Ninguém sabia que Picasso ia se tornar o Guernica. Ninguém sabia que Picasso ia criar as meninas, não é? A partir da pintura do Velázquez. Ninguém sabia que Picasso ia criar, vamos dizer, telas tão geniais como ele criou em seguida, né? Como a sua última fase, a sua grande fase, em que ele descobre, vamos dizer, a essência da própria poesia, da própria poética, né? Eu acredito que muitos de nós, muitas vezes, ficamos na postura bem comportada, ficamos naquela timidez da segurança, ficamos na timidez do reconhecimento e não damos o salto, porque a gente tem medo de não ser compreendido, né? E muitas vezes esse salto ele vai levar um tempo para chegar num outro lugar. Ele vai levar um tempo para criar uma forma que seja compreensível, palatável, e vai ter um trabalho, inclusive, para que essa compreensão se estabeleça. E esse trabalho em grande medida, um trabalho do autor, né? Ele tem que também poder ajudar as pessoas a interpretar a própria obra, a entender qual é esse movimento, não é? Então, o meu oitavo divisor de águas, ele tem a ver com esse salto, né? Que vai ser um salto. Eu vou elaborar um curso novo nas próximas semanas. Vou inaugurar esse curso novo. Ele é um curso voltado para as coisas do mundo, para as coisas que são pertinentes na investigação dos últimos anos. Eu sou um cara que leio, tenho lido muito, muito, e muito sobre a ideia de horizonte, a ideia de futuro, né? A construção, a transformação da natureza pelo homem e como que o homem está retransformando a natureza, né? Como que a gente pode enxergar o tempo presente com olhos abertos. Vídeo episódio da semana retrasada, o último episódio que a gente publicou. Ou seja, esse é um movimento, né? Como entender a complexidade dos nossos deslizes, das nossas ilusões, como está presente entre os homens e como poder ajudá-los, ajudar a si mesmo, saber tomar decisões corretas, né? Como que a gente faz para saber se a gente está tomando decisões corretas ou não? Isso para o nosso percurso, isso para a nossa vida, isso na relação que a gente tem com as pessoas que a gente ama e assim por diante, né? Então, esse meu novo caminho, esse meu novo percurso tem a ver com isso. E a gente vai falar disso muito em breve. Mas eu queria terminar hoje falando um pouco de 4 elementos, 4 características que eu enxergo em todos esses divisores de água. O que eles têm em comum e o que a gente pode depreender disso. Então, em primeiro lugar, cada uma dessas etapas é um salto. Ou seja, é uma coragem, né? É uma decisão, é uma tomada. No momento em que eu comecei a fazer uma oficina de criação literária lá na minha adolescência,
É isso, a minha timidez me falava para ficar em casa, às vezes falava que talvez eu não fosse tão bom o suficiente, você já falava várias coisas, né? E, no entanto, lá estava eu, e quando eu chegava, era muito prazeroso, era muito divertido, era muito bacana, né? E eu ia trabalhando os meus escrúpulos, né? As minhas questões, devagarzinho, né? Ia crescendo. Ou seja, cada uma dessas etapas, a criação de um enquadre, a procura de uma comunidade, a publicação do primeiro livro, a bolsa, as viagens, a plataforma, tudo isso representou um salto para o desconhecido, né? Em segundo lugar, esse salto também era uma abertura à alteridade, alguma coisa que eu não conhecia, né? Quando eu falo de salto para o desconhecido, era abraçar um outro, era abraçar o que não era eu. Então a ideia de viagem, por exemplo, Buenos Aires, Berlim, Bangkok, Barcelona, né? Que mundo é esse que eu vou encontrar? Como que eu faço, né, para compreender sinais tão herméticos e opacos desse outro lado? Como que eu faço para... será que eu vou me inserir? Será que eu não vou me inserir? Será que eu preciso me inserir? Me inserir como? O que é se inserir? Né? A plataforma também, poder escutar os meus leitores, poder ouvir os meus leitores, poder ter essa devolutiva, né? Saber escolher as coisas que eu posso ignorar e as coisas que eu tenho que tomar como aprendizado. Tudo isso é abertura da alteridade, né? Em terceiro lugar, cada uma dessas etapas foi uma conquista do espaço para criar, né? Quando a gente chega, começa a falar, não, eu não consigo escrever porque eu não tenho tempo. Pois é, você vai precisar criar esse tempo. Você vai precisar abrir um espaço para você na sua vida, né? Isso também é um trabalho. A gente tem desejos, a gente tem o nosso desejo, a gente falou isso recentemente, desejo de escrever um livro, mas o nosso livro tem necessidades. E uma das necessidades desse livro é espaço para criar. E você vai precisar conquistar esse espaço, né? Como que você vai fazer tem a ver com se você tem filho, se você não tem a ver com a sua idade, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com você ser um sujeito da manhã, um sujeito da noite, tem a ver com muita coisa, não é? É muito singular e não importa, mas se tem algo em comum das pessoas que se sentaram para escrever, trabalhando em 2 empregos, tendo 3 filhos, olha, de alguma forma, essa pessoa ia lá, procurava 1 hora no seu dia, né? Todo dia, né? Que fosse às 5 da manhã. E eu não estou recomendando que você perca a sua noite de sono. Por favor, durma. Mas é isso, sei lá, dorme mais cedo, né? Reconstrói um pouco isso, né? Vai... engraçado, eu vi uma entrevista com o Neil Gaiman recentemente e ele fala que quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele morava... Antes de ele morar nos Estados Unidos, ele fumava, ele tomava muito café... E o cigarro e o café faziam com que ele se tornasse uma figura noturna, porque o cigarro você vai fumando, você sempre vai fumar o último cigarro, que é sempre um pouquinho mais tarde, né? Então, e que ele abandonou isso, ele falou, não, isso aqui é muito mais importante para mim do que esse cigarrinho aí. Então eu vou... E aí ele mudou, ele se tornou uma criatura matinal, não é? E não uma criatura noturna. Ele se transformou, ele fez o que era necessário a partir de uma consciência muito concreta de que era isso que ele queria, não é? E, em último lugar, se existe alguma regularidade, porque para além do salto, cada uma dessas etapas era uma progressão. Ou seja, cada uma dessas etapas era necessária para que eu pudesse chegar à etapa seguinte, né? Às vezes a ordem poderia mudar, às vezes uma ou outra coisa poderia ser diferente, mas é progressivo, não é? E essa progressão é feita de saltos, né? Não é uma contradição, mas é algo muito curioso, porque o salto é inevitável, mas a sequência de saltos é progressiva, né? A sequência de saltos é progressiva. Então, aquele sujeito que espera construir uma saga de 1.500 páginas para o ano seguinte, nunca fez uma oficina, e aí para o outro ano espera que essa saga vai virar uma série de televisão, ou seja, a pessoa não tem noção da progressão das atividades. Ela está um pouco irrealista em relação ao que esperar do percurso autoral, né? E isso, vamos dizer, é uma forma de auto-boicote. Quando a gente é muito irrealista em relação às coisas, a gente, na verdade, está se boicotando, porque a gente está se dando munição para se criticar depois, para ser muito duro consigo mesmo, né? Então a ideia é progressivo, né? É progressivo, é uma oficina, é um enquadre, né? Você começa a escrever suas crônicas, seus contos, né? É uma comunidade,
Aí você vai lá, elabora o seu primeiro livro, publica, né? Ou ganha uma bolsa e publica o seu primeiro livro. Ou seja, é isso, é o que eu falei. Tem várias. Você vai construindo o seu estilo de vida. Ou seja, de alguma forma, essa via autoral, ela é autoria, vida e obra. Você vai se expandindo nesse sentido. E você vai, vamos dizer, erigindo a sua própria plataforma para criar, para constituir autonomia, para ter a sua subsistência e para conquistar a sua liberdade. Minhas queridas, meus queridos, muito obrigado. Se inscrevam no Prelo se vocês não se inscreveram. Se inscrevam no canal para receber sempre as novidades. Fiquem atentos aos e-mails. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam agora. Não percam tempo. Deem um joinha lá, onde quer que esteja esse episódio, no seu tocador favorito. E a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau!